Bom, primeiro, assim, eu gostei bastante da tua sistematização, Nízia. Eu acho que pegou coisas bem importantes do texto, assim, né? E ele me pareceu um texto difícil até de sistematizar, né? O pensamento do autor, né? Mas acho que tu conseguiu depreender coisas bem estruturais, assim, né? Que eu acho que criaram uma imagem, né? Mais global, assim, da perspectiva do PROS, né? Eu estou dizendo isso também porque eu tenho é a primeira vez que eu estou lendo o PROS diretamente. Então, o PROS sempre chegou para mim assim muito lido pelo Norval, né? E muito em função daquelas três categorias, daquela classificação das mídias lá, primária, secundária e terciária, assim. Então, era meio que eu conhecia do autor, né? Então, foi muito bom aproveitar essa oportunidade, poder aproveitar essa oportunidade agora e ler diretamente o PROS, né? Porque o que está acontecendo? É isso, tem esse evento que vai ser realizado aí em São Paulo, eu acho que é no mês que vem, né? Pelo grupo do Norval Baitello, que é um evento alusivo ao centenário do nascimento do PROS, né? O evento tem esse mote aí, né? De que toda comunicação começa e termina no corpo, né? E então a gente assumiu, assim, em função da possibilidade de participar no evento, essa proposta, assim, eu e a Anísia, a gente vai tentar ler o que a gente produziu, assim, sobre o Dahmer nessa perspectiva, né? Reperspectivar, digamos, pelo PROS, todo o debate que a gente fez sobre a série, assim, tentando pensar a série, pensar o livro mesmo, a nossa experiência do livro, no diálogo com o PROS, assim. Então, acho que essa é a dificuldade, assim, para mim, esse mês, que é de tentar ler. Eu estou lendo na íntegra esse texto, né? A Anísia me passou também outros dois livros do PROS, traduzidos para o espanhol, né? Então, o desafio aí desse outubro, então, é isso, assim, de tentar se acercar diretamente desse autor para tentar pensar a partir dele o que a gente fez, assim, no que diz respeito à série, né? Então, esse é o desafio do momento, assim. Uma coisa que me chama a atenção de cara, assim, no trabalho do PROS é esse, esse lugar do pensamento dele entre as semióticas, né? Se faz ou se não faz escola. Que lugar é esse? O Arthur acabou de enxergar ali uma conexão com o Lotman, isso apareceu também na fala da Adriana. Então, uma dificuldade que eu tenho é de posicionar, digamos assim, o PROS, né? Essa sua semiótica, esse seu pensamento semiótico, se faz escola, se não faz, está dialogando com quem, ele surge muitas vezes assim, antes de aparecer como um semioticista, como um teórico da mídia. Me parece que o Norval trata dele mais assim, né? Como um teórico da mídia, mais do que propriamente como um semioticista. Acho que também ele é um autor muito representativo dentro desse paradigma do Norval, né? Que eu acho que tem ali também uma semiótica muito do Norval, muito típica dele, desses autores, assim, que ele coloca em interação, assim, né? Vai o Bistrina aqui também, tem o Pross, o Lotman já nem tanto, então tem uma particularidade, assim, do olhar do Norval que vai instituindo esses autores e divulgando entre nós e, de certa maneira, promovendo assim um tipo de associação aí entre esses autores, né? Aqui é muito interessante também, lendo o livro, enxergar o Pross como um herdeiro ou na tradição assim daquilo que o Rudiger chamava lá, falando sobre as teorias da comunicação, de publicística, como se fosse assim uma primeira matriz do pensamento teórico comunicacional alemão anterior à escola de Frankfurt, assim, né? Então, o PROS me parece que tá aí, né? Entre teoria da mídia... Fabrício, Oi. publicística era como era denominado o curso de comunicação Pois lá, é, para formação em várias áreas, né? pois Não é, publicidade. pois é, exatamente. Então, tipo assim, uma espécie de tradição um pouco perdida, assim, na história do que se configurou o campo, né? Mas que é muito importante, assim. Então, me parece que o PROS está nessa um pouco nessa tradição, embora ele não seja contemporâneo, né?
porque essa tradição da publicística aí remonta ao início, à década de 1910, por exemplo, né? O Prost já seria uma segunda geração, vamos dizer assim, da publicística, né? Então, tá aí, tem um pensamento semiótico, não sei se necessariamente uma escola de semiótica, tem uma semiótica difusa, tem aí uma teoria da mídia, herdeira um pouco dessa chamada publicística e tal, e aqui ele aparece assim muito como esse analista político, né? Eu vejo assim, isso me pareceu interessante também, assim, de enxergar no Prost um analista político, assim, né? E aí isso também me parece que surgiu como uma força do texto, né? Ele está falando muito desse cenário da ascensão do nazismo, da Alemanha na década de 30, né? E o quanto isso ressoa, assim, bate para a gente pensar a nossa experiência histórica também hoje no Brasil, né? Ecoando um pouco, assim, certas estratégias aí sobre as quais ele está falando. Então, isso é um primeiro comentário, assim, esse lugar do Prost na tradição aí dos estudos de comunicação e de semiótica, né? Que me chamou a atenção. Uma outra coisa que eu gosto muito, assim, é isso que a Anísia chamou de experiências pré-predicativas, né? Que é de pensar essa base, assim, do ordenamento das gramáticas, né? E eu acho que isso é também uma linha de continuidade entre o corpo e a mídia, né? Ou como se as gramáticas, as formas de representação, de alguma medida derivassem um pouco de certas percepções, de certas experiências naturais, vamos chamar assim, entre aspas, né? Que é essa ideia da verticalidade, da horizontalidade, como se as gramáticas fossem se produzindo num desdobramento disso, assim, num processo assim de linha de continuidade do corpo à mídia, à representação, da natureza à cultura. Ele fala assim, ele usa uma expressão que me pareceu interessante, que é essa ideia de uma base semimítica dos símbolos, né? Ele usa essa expressão semimítica em alguns momentos. Isso me pareceu interessante, assim, também porque tem aí um elemento que me pareceu genealógico, quase, como se tivesse na discussão dele uma tentativa de estabelecer uma espécie de genealogia dos processos assim de simbolização, né? Ou uma arqueologia, um tipo de olhar assim para a constituição histórica profunda, mítica no caso, né? Perdida, digamos, desses processos culturais assim de significação. Eu acho que isso remete também à preocupação dele com a infância, né, com o aprendizado também, né, como é que a criança aprende, como é que se dá o aprendizado. Eu acho que recupera um pouco isso também, né, dessa dimensão, assim, inata quase, né, natural, ou inata, assim, dos processos de significação, né. Isso eu achei interessante do texto. E o que vai ficar agora, para mim, assim, é como utilizar, né, essa discussão, assim, para pensar o Dahmer, né? Não sei se a série, como é que a gente poderia pensar a série como esse exercício, assim, de violência simbólica, de algum modo? Para mim está bem aberto isso, eu estou tentando pensar o que a gente discutiu, assim, a partir agora da contribuição desse autor, né? Mas, enfim, é só alguns comentários gerais, assim, tá, pessoal? Então, não sei se tem mais alguém inscrito na sequência. A Dani, né?